Boa noite, Angela. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo. Melhorou? Tô mais ou menos. Eu tô. Hoje eu tô com bastante coisa, gente. Eu vou falar bem um pouquinho, bem devagar, assim, ah, mas eu vou falar um pouco sobre mentalidade, que é o primeiro passo, né? Aí depois eu vou vir com conteúdo novo sobre Instagram, e aí eu pediu sobre como fazer etiquetas, tá? Eu vou te ajudando tudo que eu posso, tá bom? Nem ligava assim hoje porque eu tô com dor, eu tô com 5 militantes, e aí eu preciso extrair esse tempo, Dói demais, né? tá? E aí, como é que tá o projeto também? Uai, eu tô aqui fazendo, uma hora vende. Não, sim, com certeza. Tem uns modelinhos bonitos, depois, se você não importar, eu mando para você lá, pra você ver. Sim, sim. E aí tu tá fazendo, tirando o fundo lá e fazendo no mocap, assim, fazendo para ficar bonito? Eu não tenho aquele. Você mandou para mim, tá aí te pedi. Você lembra que o meu celular pesou muito? Eu tive que tirar? Ah, Aí você puder mandar para mim de novo? tem não, tranquilo. Tá, beleza. Eu já tô gravando, tá? Já, a, essa ministração. Essa live, e aí depois eu vou gravar então a outra segunda parte. Tá bom? Então vamos lá. Tá, então Uma eu vou boa ficar noite, caladinha, então. uma boa noite a todos. Seja bem-vindo, então, Júlia, e vamos se grudar, né? Então hoje eu vou falar sobre sabedoria, prosperidade e riqueza. Tá? E eu vou ler dois textos. Dois textos, tá? Um eu vou compartilhar a tela, compartilhar a tela, compartilhar a tela. Então, primeiro texto que eu vou abrir é sobre provérbios. Esse texto aqui, tá? Então, esse texto aqui, ó, deixa eu ler. Ó, compre a. Em outras traduções, está compre a sabedoria e não vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Tá? Em outros textos, tá, fala, compre a verdade e não abra nela. Um pouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. E aí tem outros textos, outras traduções que falam, compre a verdade, não a vendas, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Eu vou ficar com esse texto aqui porque eu acho mais que se adequa àquilo que eu estou buscando. Tá? Então, o que se adequa mais no hebraico ali é esse texto aqui. Compre a verdade e não a vendas. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Tá bom? Então, eu vou compartilhar agora agora um estudo novo com vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, tá, então é sabedoria, prosperidade e riqueza. Então, o que é sabedoria? Tá? A sabedoria, no, em Gênesis lá, em Gênesis lá estava como uma árvore. Então, em Gênesis estava a árvore da vida, que simboliza hoje a pessoa de Cristo, né? Então, o fluir, porque assim como numa vertente de um rio, existe primeiro uma montanha ou uma pequena, como é que eles, aqui no sul se chama vertente, tá? Uma fonte de água, uma vertente. Então, dali, por exemplo, você tem o rio aqui, o rio Jacuí, ele existe, é o maior rio aqui do sul. Deságua no Guaíba, que vai para
ele vai para Lagoa dos Patos e depois deságua no mar. Mas ele nasce em lá no meados, perto da região de Dona Francisca. Tem o Salto do Jacuí. Então, porque tu tem como saltar dele, sabe? Porque é uma fonte bem pequenininha. Começa pequena, e aí quando vê, ela começa a se a margem, começa aquela cauda começa a se alongar e vira uma margem grande. Quando vê, ele vai vindo afluente e aí se torna um grande rio. Na minha cidade natal, que é Cachoeiro do Sul, então passa o Rio Jacuí, e lá ele é navegável até Porto Alegre, até o Rio Guaí. Existe até um projeto gigante para ele se tornar navegável, com navios de Cachoeiro do Sul até. Ele tem a hidrelétrica de Salto de Jacuípe, na Francisca. Então tem. Esse rio é um dos mais longos que tem aqui no sul. Tá? Então, o que quer dizer? A sabedoria, eu vou voltar muito em assuntos assim, sobre isso, sobre também aquele outro assunto que a gente viu semana retrasada, sobre ser, ter, sobre ser, fazer e ter. Então, esse assunto, eu sempre vou voltar com ele sobre a questão da sabedoria, propriedade inteira. Então, a sabedoria, ela, lá em Gênesis, era a árvore da vida. Tinha a pessoa de Deus com uma trindade. Então, como num fluxo de um rio existe uma fonte, que é uma vertente, nasce numa vertente. Então, a sabedoria, ela é como se fosse a fonte. Então, hoje, claro, existe a sabedoria tanto externa, que é vinculada horizontal, que é vinculada a nós, a questão de conexão com o homem mesmo. Se vem a sabedoria por meio de pessoas. Mas existe a vertical que é vinculada a Deus. Então, o próprio provérbio diz assim, e até tem um texto que Jesus diz que quando você encontra a sabedoria, ela é como uma fina joia. Então, larga tudo aquilo que tu tem e está fazendo e busque ela de todo o coração. Tem até um texto, até um outro dia eu vou trazer esse texto. Então, eu vejo muito a questão, e vou usar muito a sabedoria milenar para nos edificar e nos transformar e nos levar a um ponto onde nós devemos crescer. Tá? Então, essa palavra sabedoria, ali naquele texto, diz assim: compre a verdade, compre a sabedoria e a disciplina, não, o conhecimento e o entendimento, sabe, né? Isso naquele provérbio. Então, isso é um princípio que a gente precisa comprar a sabedoria. Ela não vem de graça. Então, por exemplo, e ela tem vários níveis. Então, por exemplo, por isso que numa fonte, né, eu não sei se você conhece, mas eu já tive o privilégio de conhecer uma fonte. Claro, não uma fonte como esse rio Jacuí que eu estou falando, mas uma fonte pequena, tá? Mas existem fontes que ela vai descendo, vai alargando a tal ponto de abrir uma margem, e aí virar uma cauda longa e virar um rio. Tá? Então, a sabedoria dentro de nós precisamos buscar ela de todo o coração e comprar ela. Ela não vem de graça. Então, ela vem, claro, por meio do conhecimento, por uma busca de instrução, mas ela é exatamente uma prática, ou seja, é uma experiência. Então, por exemplo, tu pode comprar, por exemplo, uma experiência, por exemplo, Elon Musk, uma experiência, por exemplo, na questão horizontal. Uma pessoa ela é boa em vendas, eu posso pegar a experiência dela, ou seja, a sabedoria, a habilidade, a competência que ela tem. E claro que isso vem por meio de uma instrução, vem por meio de conhecimento. Mas a energia, esse campo, e colocando em ação,
em experiência. Então, vem uma coisa que é a sabedoria. Ninguém vai tirar ela de você. Ninguém. A sabedoria, por isso que esse provérbio, e Salomão dá muitos conselhos sobre isso, e quando a gente pegar e encontrar ela, ou buscar ela, ela vai. Até tem um texto ali que eu estava até lendo, é um provérbio também, que ela, além de exaltar nós, ela é um guia também, a sabedoria, mas ela também é como se fosse um prumo, e ela, se a gente buscar ela de todo o coração e aplicar ela como princípios na nossa vida, ela vai nos exaltar. Então, até eu vou ler esse texto outro dia, ou depois eu leio esse texto. Mas a sabedoria é algo que a gente precisa buscar de todo o coração. E é o primeiro princípio da prosperidade e da riqueza. E riqueza não é dinheiro. Eu sempre achava que riqueza era dinheiro, mas não. Eu vou seguir numa linha que a sabedoria ela é a semente. Então, o crescer lá da árvore a prosperidade. Então, por exemplo, é a mesma coisa que você pegar o exemplo desse rio Jacuí. Ele nasce lá em Dona Francisca, naquela região, e aí ele começa vai descendo aquele fluxo daquele, daquela fonte e ele vai alargando pelo margem. E aí, esse ponto que eu chamo de prosperidade. Prosperidade no hebraico, na raiz da palavra do hebraico, chama crescer. Algumas pessoas têm ali um conceito de ausência de necessidade. Eu vou seguir numa linha de que a gente precisa crescer. Então, toda a busca de sabedoria, ela é um fluxo de paz, de essência de Deus, que faz com que a gente venha crescer. Tá? Então, a prosperidade, então, vamos crescer, por exemplo, no profissional, na questão amorosa. A sabedoria, ela vai nos guiar, por exemplo, e fazer com que a gente tenha mais conhecimento, instrução e entendimento, por exemplo, na questão família, na questão de negócio, na questão, por exemplo, então eu e você precisamos comprar a sabedoria, a verdade, a sabedoria. Esse texto ele diz assim, a gente precisa comprar ela. Tá? Então ela não vem de graça, é algo que a gente paga um preço muito caro para buscar ela. E ela vem tanto vertical como horizontal. Então você pode, por exemplo, a gente chama esse processo de modelagem, né? Na PNL fala modelagem. O apóstolo Paulo ele falou: eu imito Cristo, me imitem. Eu não sei se vocês já viram esse texto, mas ele fala: assim como eu sou de Cristo, me imitem. Ou seja, num princípio, por exemplo, do hebraico e grego, fala: me modelem. Você vê o significado dessa palavra. Paulo estava dizendo: eu tenho uma sabedoria celestial, espiritual, então me modelem, ou seja, me imitem. Então, numa sabedoria, por exemplo, uma pessoa que ela é sábia em negócios, ou em geração de renda, ou criar múltiplas fontes de renda, então você precisa buscar isso ou em livros, ou em podcast, ou, por exemplo, uma pessoa que entende muito do Instagram ou de vendas. Então, você precisa modelar, precisa ver os princípios que aquela pessoa de jornada que ela fez e ela buscou a sabedoria através da instrução, do conhecimento, do entendimento. E outro dia eu explico cada uma dessas facetas. Mas o que eu quero dizer? A sabedoria, ela vai fazer com que a gente venha alargar, ou seja, o fluxo de um rio, ele começa a alargar em nós. Então, por isso que ela é muito importante eu e você buscar comprar isso. Então, eu vou frisar muito a questão da sabedoria. Por quê? Porque ela faz com que a gente tenha energia, ela faz com que a gente tenha criatividade, ela faz com que a gente venha
buscar, por exemplo, negociação, entender sobre vendas, tudo, tanto na vida espiritual como natural. Então, esse texto aí, ele é primordial, ele diz assim, compre. Por quê? Porque ela gera, eu não sei se vocês já, já estudaram ciência na quinta série. Então, na quinta série se falava muito na fotossíntese de uma planta. Então, por exemplo, quando você coloca uma semente, isso eu falei até na semana retrasada, que quando eu coloco uma semente, ela vai queimar a semente e vai gerar uma pressão da terra ali, e aquilo vai fazer com que brote uma vida. Então precisa morrer uma semente. Jesus morreu para que muitas, milhares e milhares de pessoas tivessem vida e vida em abundância. Mas a sabedoria é uma semente, e ela precisa gerar, por exemplo, confronto em nossas vidas, queimar, por exemplo, hábitos antigos que a gente tem, crenças limitantes que a gente tem. Então, ela precisa expandir, ela precisa avançar dentro de nós. Tem um texto que Isaías fala, acho que é Isaías, outro dia eu busco esse texto. Eu sempre vou trazer alguns textos para exemplificar ali aquilo que dá um entendimento maior. Então, tem um texto que fala que alarga nossas tendas. Então, a gente precisa crescer. E isso gera dor. Então, por exemplo, hábitos antigos, comportamentos que a gente tem, tudo isso, se a gente compra a sabedoria e busca adquirir ela de todo o coração, e ela muitas vezes vai vir por meio de um conhecimento, de uma instrução, é um campo de energia que a gente está buscando. Isso vai criar, por isso que aquele dia eu falei para ti, Anjo, de tu insistir na questão do conhecimento. Porque isso na questão física. Uma vez eu vi um experimento de uma gotinha de água batendo vários dias, horas, tempo, ano, aquilo, e aí afundando a pedra. Então, até às vezes tu vai na natureza, tu vai ver, ó, poxa, tal pedra, ela tem um alinhamento por causa da água. Ela foi fazendo um processo ali naquela pedra. Então, na nossa mente, que é o elo de transformação, de metanoia, que a gente chama, então a sabedoria, quando ela começa por mais que ela venha, às vezes, por meio de um conhecimento, por meio de uma instrução, e ela vai causando ali um entendimento, revelação dentro do nosso íntimo, mas ela vai gerando uma transformação, uma metanoia que a gente chama. Tá? E aí, nesse processo, vai dar dor. Por quê? Porque a luz, quando entra, por exemplo, eu tenho o hábito, por exemplo, não vou entrar nesses detalhes de cigarro, de bebida, que são coisas que nos tiram energia. Não estou dizendo que é pecado, mas nos tira energia. Por exemplo, uma pessoa gasta 30 mil ali em poker. Isso é um vício. Então, por exemplo, e aí a sabedoria ela vai vir confrontar nós. Então, por exemplo, isso vai gerar dor. E aí é que está a prosperidade. Então, na ciência ali, por exemplo, na quinta série, a gente ali mostrava que se operava ali uma fotossíntese, ou seja, se buscava muitos nutrientes do solo, da água, e aquilo ia criando raiz, e raiz, e raiz, e ia gerando um, um líquido ali na questão, que é a sabedoria. E aquilo ia fazendo com que brotasse aquele caule e fosse virando uma grande árvore, depois folha, e aí depois vem a fase do fruto, que é a questão. E eu sempre vou voltar nesse assunto, porque é um assunto bem profundo. Aí gera o fruto, ou seja, a riqueza. Então, a riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Tá? Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser um idiota, entende? E não ser generoso, e não ser uma pessoa abundante em pessoas, ou transbordar na sua família, ser uma pessoa egoísta. Então, isso não adianta. Isso é um cara endinheirado. Ele não é um cara.
por exemplo, que governa sobre o dinheiro. Ele não tem riqueza. Por exemplo, tem um texto, eu sempre me assusto com esse texto, que eu entendi esse texto. Que teve um homem que ele disse assim, bebe e regala-te, filho. E aí até ele disse, vou juntar mais dinheiro para botar em meio de celeiro e regala-te. Aí tem uma voz que vem de um anjo ou do próprio Deus, e diz assim, louco, hoje te pedirão a tua alma o que tu tens a oferecer. Então, por exemplo, se eu fico acumulando dinheiro, o dinheiro ele é um campo, ele é uma energia, ele é uma semente que precisa ser multiplicado em negócios para ter uma liberdade financeira, tanto para a sua esposa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sociedade, para o seu bairro. E aquilo tem que ter um propósito. Então, você precisa multiplicar o dinheiro. Ele é energia. Então, por exemplo, uma pessoa ele pode, por exemplo, essas pessoas que ganham na Mega Sena, nada contra, pode jogar. Mas, por exemplo, a maior parte que ganhou na Mega Sena, todos os estudos mostram que essas pessoas ficaram mais pobres do que era antes. Por quê? Porque não compraram a sabedoria. A sabedoria, ela vai te dar instrução, ela vai te dar esse entendimento. Ela vai te dar, por exemplo, ali um conhecimento sobre busca de competência e habilidades, por exemplo, para fazer o dinheiro trabalhar para você e não eu ser escravo do dinheiro. Então, tudo isso, por exemplo, na questão de relacionamento. Então, a gente precisa comprar sabedoria. E eu sempre vou investir, e sempre digo para as pessoas, invistam em si mesmo. Então, quando você está aqui, Angela, você está investindo em si mesmo. Entende? E ninguém vai tirar esse conhecimento de você. Por mais que não só busque de mim, busque de outros, né, conhecimento, instrução, isso ninguém vai tirar de você. E isso vai fazer com que tu cresça de um ponto A para um ponto B. Então, eu conheço a Anjula que tinha N dificuldades no início, e hoje eu já vejo uma pessoa que tem bastante já feedbacks que já avançou. Só que, claro, isso gera dor, tá? Isso gera muitas vezes ira, desânimo, gera muito, por exemplo, Satanás vai fazer de tudo ali para você ficar na mesmice, não querer avançar. Então, vai vir desânimo, vai vir vontade de desistir, vai vir tudo, vai vir ira, vai vir tudo vem realmente. E isso gera dor. A prosperidade quer dizer crescer, ou avançando sempre. E a riqueza é o fruto. Tá? Eu não consegui nem sair do slide, mas outra semana a gente volta pensando que é um assunto bastante. A gente vai diversificar bastante assuntos, mas esses daqui são os três pilares assim, que hoje eu tenho buscado com muita profundidade. Tá? Então, primeira etapa, Anjula, vamos. Vou cancelar ali a gravação. E aí depois eu te ensino ali a questão do Instagram, algumas novidades ali que eu gostaria de passar. E aí depois te ensinar também, por exemplo, sobre a questão de etiqueta, estilo pedido, né? Geralmente tá bom, tá? Beleza? Tem alguma dúvida? Pode falar alguma coisa, Ju. Só eu falando ali, eu tô com até uma bola dessa. Não, tá tudo bem, eu estou te escutando para poder aprender. É igual você falou, a gente tem que buscar conhecimento, né? Aprender mesmo, pedir a Deus primeiro, né? A bênção, e fazer tudo certo. Aí Deus, na hora dele, que ele quer, tudo acontece. E uma coisa assim, a primeira coisa que a gente deve pedir para Deus é a sabedoria, sabia, É, né? é a sabedoria, para ele sempre vir com o Espírito Santo, ungir nossa mente, trazer Uhum. sabedoria, inteligência, né? E capacitar a gente. Isso mesmo. E é o que eu penso todo dia. Eu também. Como dois. É, Como dois pedindo a sabedoria. É uma principal coisa, tá? é isso mesmo. Eu vou parar a gravação, tá? E Tá, aí depois eu vou gravar outra, tá? tá. Essa vai ser sobre o Instagram.
Tem mais alguma dúvida, alguma coisa, Ju? Não, Ah, pode ir. tem um texto aqui, antes de terminar, sabe? Eu tenho um conceito, tá? No hebraico ele fala crescer. Tem um outro versículo que você de compartilhar. Ah, esse texto aqui. Deixa eu só colocar aqui. E aí falar desse. Olha esse texto aqui. Ele fala de Jeremias 29:11. Porque eu sou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês a esperança e futuro. Tem outras versões dele, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Provérbios 29. Ó, tem esse texto aqui, deixa eu mostrar. Ó, é que eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de mal. Plano do bem, né? Para dar a vocês um fruto, futuro e uma esperança. Aí tem outros textos ali, porque eu sei. Bah, bueno, entende? Aí nesse. Opa, bueno, é o Rodrigo, acabou de entrar. Tá, Ju? Então, esses textos, primeiro, esse primeiro estudo ali, saber prosperidade e riqueza. Então, aí nós vamos agora para o outro, tá? Para o Instagram, para vendas lá, tá? Então, eu vou parar essa gravação e aí depois já gravo a outra, tá bom? Tá bom.